Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora a solução da questão número 97 da prova do Enem 2022 para a matrícula em 2023, segundo dia de prova, prova de Matemática e Ciências, caderno 7 azul. Como vocês sabem, as questões são as mesmas, a variação entre um caderno e outro é apenas a ordem das questões. Essa questão trata de urânio e, de propósito, eu coloquei aqui uma imagem capturada na internet, está aqui, ó, a fonte, né, mostrando que o urânio, mesmo sendo altamente enriquecido, ele pode ser segurado nas mãos apenas utilizadas luvas, como vocês podem ver aqui. Bom, a proposta aqui é utilizar as provas como um instrumento de estudo, ou seja, é um uso instrumental das provas de concurso. Então você deve baixar essas provas, tentar fazer por sua conta, conferir o resultado e só então é que você vai procurar uma solução. Quais são as questões que você vai estudar? Qualquer questão que você tiver errado, tiver deixado em branco ou tiver chutado, mesmo que você tenha acertado e não errado, se você chutou, você não conhece a prova, tá? Então você precisa estudar. Então farei uma indicação de tópicos a serem estudados e que sugiro que vocês utilizem um livro impresso com as respostas, um livro de papel com resposta para todas as questões. Obviamente, vamos fazer aqui o círculo virtuoso do YouTube, pedindo que vocês curtam, inscrevam-se no canal, mantenham as notificações ativadas e compartilhem com seus colegas. A primeira coisa em qualquer questão que nós devemos fazer é destacar os pontos importantes da questão e os comandos da questão. Às vezes os comandos são o inverso do que a gente está acostumado, tipo marca errada em vez de marcar certa. E muita atenção para algo que é muito comum hoje em dia. As pessoas não têm atenção no que é perguntado. Então, por exemplo, se foi perguntado qual é a cor, né, e tem lá na questão uma data que está correta. A cor tem uma resposta, a cor correta, e tem uma resposta com a data correta. A pessoa não presta atenção no que está sendo perguntado e marca a data em vez de marcar a cor, que é o que foi perguntado, tá? Então, esse exemplo que é genérico, é apenas um exemplo didático para mostrar que muitas vezes não se entende bem a pergunta e erra-se por não responder o que foi perguntado. Bom, farei uma solução aqui tal qual é feito no dia da prova, né? No espaço da prova, com o papel da prova, sem grandes recursos. Vocês já devem ter parado o vídeo, assistido aqui já deve ter lido o que é pedido, o conteúdo, etc. Então eu vou apenas destacar aqui o que eu acho importante para a questão. Primeiro, ele diz que vai ser convertido a hexafluoreto de urânio. Segunda coisa, ele pede que você considere a diferença de massa. E terceira coisa, ele diz o que pode ser empregado. Bom, se foi falado em massa, que é uma característica física, com certeza espera-se que seja utilizado um processo físico de separação. E se é o que vocês vão ver lá da teoria sobre os isótopos, vocês vão lembrar que todo isótopo tem as mesmas características químicas, a mesma reatividade, as características de reação, a formação de compostos de diversos isótopos de um mesmo elemento, as características são as mesmas. Então, nenhum processo químico poderá separar isótopos de elementos químicos diferentes. Então, se isso não pode ser feito, a primeira coisa que você já pode fazer é chegar aqui e cortar, né, a extração por solvente, que é um processo químico, um processo de dissolução. Tá? Agora vamos observar algumas coisinhas aqui. O processo magnético, que é citado aqui no item E. O processo magnético ele é utilizado para você separar substâncias diferentes, uma magnética e outra não. Por exemplo, separar aço de alumínio. Sim, isso funcionaria. Mas aqui o que vai ser separado é uma mesma substância, o hexafluoreto de urânio, tá? Apenas com uma diferença de massa pequena. Então as características magnéticas vão ser as mesmas, porque é uma mesma substância. Portanto, separação magnética simplesmente não funcionaria. Então você já pode retirar. Esse aqui são conhecimentos que você deve ter de separação de misturas. Com relação à peneiração, como todos vocês já viram a peneira, as peneiras têm aberturas de 1 milímetro, mais, menos, 1 centímetro. Por exemplo, peneiras são usadas para separar areias
de britas, né? As peneiras são usadas para fazer separação de sólidos macroscópicos, coisa que você consegue enxergar. Você pode, por exemplo, usar uma pinça também, pode fazer a catação. E essas moléculas que serão formadas de hexafluoreto de urânio são microscópicas, tá? Não, a peneira não vai servir, porque nós não estamos lidando com um sólido de tamanho macroscópico. Esse hexafluoreto ele vai ser colocado na forma de gás. Tá? E com relação à destilação, novamente, é preciso saber que a destilação está baseada no ponto de ebulição. E se ela está baseada no ponto de ebulição, que é algo que varia bastante em função do peso molecular, então os pontos de ebulição de diferentes substâncias serão diferentes, tão diferentes quanto os pesos moleculares forem diferentes. Aqui, o hexafluoreto de urânio 235 e de urânio 238 tem uma diferença de peso molecular muito pequena. Então nós não teremos um ponto de ebulição assim diferente o suficiente para utilizarmos a destilação fracionada. E o que sobrou? Sobrou apenas a centrifugação, que é a resposta. Eu vou agora passar a dar um pouco mais de informações. Aqui nós já resolvemos a questão, tá? Vai ser usada uma centrifugação. Então, o urânio 238, os compostos de urânio 238, que são um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo, mais pesados do que os compostos de urânio 235, poderão ser separados com muita dificuldade, muito trabalho, através da centrifugação, ou também por muito trabalho, muita dificuldade, através da efusão, que é o que se inicia essa questão, né? Essa questão fala para nós migrarmos da efusão para a centrifugação. A partir de agora, como esse é um assunto muito importante, em especial nos dias atuais, que nós estamos vendo uma crise energética por falta de combustíveis fósseis, um aquecimento global, então eu vou tratar agora de um pouco mais de detalhes, tá? Para aprofundar o assunto, mas a solução da questão terminou agora. Agora você continue assistindo, porque o que nós vamos ver em seguida vai lhe dar condições de lidar com outras questões sobre o mesmo assunto, de fazer uma redação que trate sobre energia nuclear, sobre centrais nucleares, né? Vai lhe colocar inclusive preparado para responder a certas questões de uma prova de um concurso público que lhe peça conhecimentos gerais, atualidades, etc. Bom, se você, volto a dizer, errou, deixou em branco ou chutou essa questão, o que você precisa estudar? Você precisa estudar matéria de química do primeiro ano, esses itens aqui, separação de misturas, de fusão e efusão de gases, isótopos, que está lá em estrutura nuclear, em modelo atômico, e exceções à regra do octeto. Eu vou falar nisso num outro vídeo, tá? E na matéria do segundo ano, no livro de química, lá de físico-química, também há algum assunto sobre reações nucleares e reatores. E por fim, na matéria do terceiro ano, agora em física, nós começamos vendo química, agora na matéria de física, você vai ver, normalmente é o final do livro, física nuclear e radioatividade. Ok? Sigamos aqui. Bom, aqui eu coloquei uma foto de um livro de química, um livro de química já relativamente antigo, mostrando uma estrutura de efusão de gás, para que vocês conheçam aqui, ó, que é um maquinário de beneficiamento, né, de enriquecimento de urânio na França por efusão de gás. Tá? E justamente o que ele pede que seja apresentado como opção está aqui, que são as centrífugas, né, que trabalham com o gás, né, o hexafluoreto de urânio na forma de gás. Isso aqui é uma usina nuclear nos Estados Unidos, mas esse é o processo que mais tem sido utilizado pelo mundo afora hoje em dia para a produção para enriquecimento de urânio. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a fábrica de combustível nuclear do Instituto das Indústrias Nucleares do Brasil, onde nós temos já o ciclo completo de enriquecimento de urânio no Brasil. E por que isso é um ponto muito importante? Aquecimento global. Por mais que a energia nuclear tenha seus riscos associados, mas ela não gera CO2. E hoje o CO2 e o aquecimento global estão oferecendo um risco à humanidade muito maior do que os riscos da energia atômica. Também na segurança e defesa, vocês estão vendo aí a guerra na Ucrânia, vocês estão vendo os testes nucleares da Coreia do Norte. Segurança e defesa, não há como fugir desse assunto nuclear em segurança e defesa, né? Dependência energética, olha só o caso da Alemanha. A Alemanha fechou um
monte de suas usinas nucleares. Vamos encerrar o uso de energia nuclear. Beleza, ficaram dependentes da Rússia. E agora estão sem gás. A França não fechou as suas usinas nucleares. França, China estão lá com as suas usinas nucleares funcionando. Então a dependência energética é muito menor. Então este é um ponto muito importante a ser destacado quando nós tratamos do assunto energia nuclear e enriquecimento de urânio. Apenas algumas fontes, embora seja muito importante nós termos as energias alternativas, maré, vento, sol, o problema é que essas fontes de energia não estão disponíveis 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Por exemplo, veja a nossa história recente. O Brasil, nos últimos 20, 30 anos, passou por alguns períodos de seca. 1 ou 2 anos em que choveu muito menos. E os níveis dos nossos lagos de hidrelétrica baixaram muito. E nós tivemos que optar, né, de apelar para a energia térmica, que foram as termoelétricas. Bom, apenas o combustível fóssil, a energia hidráulica e a energia nuclear são disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Né? Parou de ventar, a energia eólica acaba, anoiteceu, a energia solar acaba. Porém, essas formas de energia são muito importantes para reduzirem. Quando nós temos uma grande malha de energia solar e de energia eólica, que são as principais renováveis, nós poupamos a água dos nossos reservatórios, dos nossos lagos, das hidrelétricas, nós poupamos o uso de urânio, nós poupamos o combustível fóssil. Então é muito importante termos as fontes alternativas, mas elas não te garantem energia a todo momento que você precisar. Aqui nós temos um lembrete de que grande parte do nosso programa nuclear dependeu de iniciativas feitas pela Marinha. Okay? No programa nuclear paralelo, havia um programa nuclear oficial, que foi o que construiu com tecnologia importada as usinas nucleares Angra 1, 2 e 3, porém a Marinha iniciou há muito tempo o programa nuclear paralelo, que foi este que nos deu o desenvolvimento tecnológico e o domínio do ciclo completo de enriquecimento de urânio. Aqui nós voltamos a falar sobre segurança. Por quê? Existe uma doutrina chamada MAD, que dominou a Guerra Fria entre basicamente OTAN e União Soviética, os Estados Unidos e União Soviética. Essa doutrina é a doutrina da destruição mútua assegurada. Né? A destruição mútua assegurada diz o seguinte: olha só, quem tem armas nucleares nunca é atacado. Por quê? Porque se for atacado, revida com arma nuclear. Então, se você ataca alguém com armas nucleares, vai saber que você vai ser atacado também e os dois vão ser destruídos. Ou seja, ninguém bota o dedo no gatilho. Isso aqui evitou que o mundo entrasse em uma guerra logo após a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria foi fria porque havia dos dois lados armas nucleares. E ainda hoje, quem tem armas nucleares não é atacado. Portanto, a Ucrânia já foi a terceira maior potência nuclear do planeta. Como aconteceu isso? Assim que terminou, que se separou a União Soviética, ela deixou de existir e vários países surgiram. A Ucrânia tinha um enorme arsenal herdado da era soviética. E o que foi feito? Houve um acordo, né? Houve um encontro em Budapeste, em que a Ucrânia aceitou devolver as armas nucleares para a Rússia, e a Rússia se comprometeu a jamais desrespeitar a integridade territorial da Ucrânia. Pois bem, os ucranianos acreditaram, entregaram as armas nucleares, e você sabe que desde fevereiro de 2022 a Rússia está invadindo e atacando a Ucrânia. Se a Ucrânia não tivesse devolvido suas armas nucleares, obviamente os russos não poriam o pé lá dentro de jeito nenhum. Da mesma forma, nós estamos vendo a Coreia do Norte em acelerado desenvolvimento de armas nucleares e de meios para lançamento das armas nucleares, que são os mísseis, e ameaçando a Coreia do Sul e o Japão. Pois bem,
dentro da doutrina MED, Coreia do Sul e Japão estão extremamente à mercê de um ataque da Coreia do Norte. Dependem hoje da proteção dos americanos. Ficar dependendo da proteção dos outros é uma coisa que você pode acreditar ou não. Portanto, surgem agora ideias. Esse aqui é um vídeo falando sobre isso no canal Hoje no Mundo Militar, sobre Coreia do Sul e Japão estarem considerando, há um movimento crescente de que esses países se nuclearizem também, para que passem a adotar a doutrina MED e dessa forma que jamais sejam atacados pela Coreia do Norte com armas nucleares, porque se ela fizer isso, ela vai saber que ela vai ser destruída também. Então ficaria sendo uma guerra fria, da mesma forma que está entre Estados Unidos e União Soviética desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E por fim, eu vou deixar aqui uma telinha onde eu vou colocar alguns links para outros vídeos, né? São apenas alguns segundos que eu vou deixar aqui o botão de inscrição no canal. Ok? Muito obrigado e em breve voltaremos ao assunto.